Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos convertidos ou gentios, circuncisados ou de qualquer outro, né? Aqui. Avançamos na pauta. Avançamos na pauta. Eu sou o apóstolo J, ao meu lado o apóstolo J. Você já pensou nisso? Chega na Semana Santa, eu começo a pensar. O que eu faria? Porque é muito fácil, né? A gente vai falar de São Pedro hoje, é muito fácil chegar e falar: Pedro Fracote, se eu tivesse lá, eu matava a galera no peito, entendeu? Morria mártir, roubava o lugar de Cristo, tá ligado? Eu acho que sim, cara. Eu não sei, cara, mas eu acho que na Santa Ceia, quando Jesus fala assim, um de vós vai me trair. Cara, naquela hora ali, cara, eu já ia, caralho, fui eu e eu não sei como, cara. Deve ter sido, cara, sabe? Deve ter sido. Eu já automaticamente ia assumir, cara. Sim. Fui eu, cara. O que eu fiz, cara? Eu falei com alguém? Quem que eu falei na última semana, sabe? Não, coisa... já acontece meus passos sempre. Nossa, Jota, aquilo que você me falou semana passada foi muito bom e eu fico... O que foi? Relembra aí, velho. Relembra aí pra eu anotar, entendeu? O pior é quando ficam refletindo ou ficam chateados comigo. Aí eu falo, cara, não vou lembrar. Não, certeza. Eu certeza, cara, que eu sou Saturno 3, né, cara? Eu ia achar assim, eu sabia que não era pra pegar um jumento, cara, pra trazer, cara. Essa parte do jumento, cara, que deu errado, cara. Tinha que ser um cavalo branco, bonito, alazão, o cavalo do Gandalf tinha que ser, cara. Não o jumento, cara. É foda, eu fico nessa. Eu ia ficar assim. Um de vós irá me trair. Já traí, senhor. Já traí. Você... Não irá. Em pensamento ou só fazendo alguma coisa aí, Eu acho que Jesus ia ser tipo Pedro, mas irá me trair, Jota. Não, senhor, sou eu sei, eu não confio em mim mesmo. Me prende já pra evitar isso daí. Galera, eu já tô vazando, tá? Já que não quer ser eu, entendeu? Caramba, cara, é isso. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente começar, antes da gente começar, calma. Antes da gente começar, tem os naufrágios da semana. Que a gente só queria. Calma, Chico. Bom, mas ele mudou tudo. Os naufrágios da semana, meus amigos, hoje não vai ter, e essa boia aqui é pra você, tá bom? Você gritou Osana no domingo de Ramos, e hoje tá lá, amanhã vai estar no Crucifical, tá? É pra você pensar, tá bom? Isso aqui, ó, tá? Essa é a boia da semana mesmo. Se você tiver uma fé que passe por dentro dessa boia, aí beleza. Mas não vamos ser naufrágios da semana. Somos nós. É a semana mais naufragada do ano, né? Porque é a semana da paixão de Cristo, então esse é o único naufrágio que interessa. Ponto. A gente até tinha uma lista aqui, mas não interessa. Nada pode superar isso daí. Nada. Mas continue, Chico. Onde é que você tava? Você esqueceu. Não esqueci. Eu acho que quando Jesus faz lá, tipo, né, fazer isso em memória de mim, separa o pão e tudo mais, eu ia pedir tem mais um aí? Não dá pra fazer só pão e vinho? Não dá pra fazer um frango passarinho abençoado, coisa assim pra gente... Pra memória ser um pouco mais animadinha depois, né, Jesus? Eu acho que eu seria um desses. Mas eu acho que Jesus, evidentemente, né, olhando o futuro já, né, você deve ter pensado, se eu faço aqui churrasco, se eu faço um negócio aqui, a galera ia ter que não ia ser uma ideia, mas enfim. Sim. Ia dar um trabalho. Ia dar um um problema pra questão de não comer carne na sexta-feira santa, né? Também. E nas sextas-feiras, né? Então tem esse porém. Enfim, a gente não seria. Obviamente não seríamos apóstolos. Não seria. Já no começo ali, ia chamar ali, vem, me siga, vou ver e te ligo, vou ver e te aviso. Vem e me segue. Hã? Segue o quê? Onde é que você tá indo, brother? Largue tudo e vem. Até vou, cara, mas o que tem lá? O que vai acontecer? Não, fora sim, né? Falando em São Pedro já também, o único que tinha mulher, né? O único que tinha mulher. Isso é importante. E aí, pelo menos pelos evangelhos, né? São Pedro. Só São Pedro. Não era nem que tinha mulher. Era o único que tinha sogra. Mas ele não tinha esposa? Como é que. Como ele tinha sogra, tem esposa, mas a referência é a sogra. É a sogra. A gente vai chegar nesse ponto aí, mas eu acho que São Pedro meio que foi sem pensar, porque
Sócrates tinha uma esposa péssima, que ele falava, o cara casa ou ele vira filósofo, era isso? Como é que era aquilo lá? É isso? Ele fala alguma coisa assim. Não me recordo. O sujeito que casa tem que virar filósofo. Enfim, você, náufrago, que tá assistindo, você deve estar gritando a resposta, entendeu? Escreve aqui no comentário. Eu só me lembro do Alcibiades, não me lembro da esposa do Sócrates, cara. Sócrates era não tem alguma coisa assim, dela que ia lá buscar ele no meio da praça e ele ficava meio... Enfim, cara, Sócrates morreu e não ressuscitou. Então... Quem é Sócrates? Quem é Sócrates na fila do de Jesus Cristo? Né? Como diria, como é que é o Camões? Cala-te, ó musa. Cala-te, ó musa, que com valor novo se levanta. Eita. Estandarte de Cristo, cala-se todos os Sócrates. É isso aí, mais ou menos. Mas vamos lá, Chico, do princípio. Sobre o que falaremos, então? Sobre o que? Falaremos desses grandes náufragos da humanidade. O pessoal do YouTube acho que não sabe dessa nossa série, né? Vou dar uma explicada. Grandes náufragos da humanidade, a gente fez alguns capítulos. Tem desde naufrágios mitológicos, que é só um, que é do Aquiles. Mas a gente é bom mesmo em fazer naufrágios bíblicos. Que são os mais legais. São os mais divertidos. Não por nossa causa, mas pelo Cid Moreira. Aí é que vem essa questão. A gente só pode fazer, a gente só se inspirou em fazer isso no nosso Cid. Ó, Cid, um abraço, tá bom? Ó, a gente começou fazendo isso no podcast 64, que é o do Naufrágio de Relacionamento. O especial Naufrágio de Relacionamento. Podcast 64, se eu não me engano. Ou 63. E aí o que aconteceu foi que a gente usou e eu comi o grande clássico, a frase já do Cid Moreira. Não é o Cid Moreira que narra essa parte, mas é o outro ator que está contracenando com ele. Que faz o Adão, né? Faz o Adão. E aí, diante disso, pela capacidade sintética e por esse auxílio, esse recurso teatral, vamos dizer assim, né? A gente acabou utilizando e fazendo outros grandes náufragos na humanidade, naufrágios bíblicos. E a gente sempre usa o Cid Moreira, porque assim, é uma voz inigualável, é nosso amigo agora, Cid Moreira. Se o Cid Moreira, ele relata a Bíblia e faz a voz de Deus de Jesus, eu diria que você já é um discípulo muito amado com a cabecinha ali, entendeu? Porque o João é um discípulo muito amado. Jota é um discípulo muito amado de Cid Moreira. Eu acho. Isso aí. Eu acho que sim. Até o Cid Moreira tem lá no nosso Instagram. Tem que botar aqui, né? Tem que botar aqui. Vamos botar aqui no YouTube o vídeo do Cid Moreira narrando. Sim, com certeza. Como é que não veio pro YouTube ainda? Exatamente. Narrando um texto meu, ou seja, realmente. Sim. E ele sempre comenta as postagens nossas. O Cid Moreira é brother, entendeu? Brother, nós somos um dos apóstolos, tá entendendo? Então... É verdade, cara. Não tínhamos. É verdade. Então tá aí, tá? É isso. Então nós vamos aqui falar sobre esse naufrágio bíblico do São Pedro com a ajuda do Cid Moreira. E juntou uma coisa também. Além de ser mais um especial dos grandes náufragos da humanidade, que a gente usa personagens bíblicos para falar de naufrágios, juntou que é a Semana Santa de 2020.1, né? Porque não dá para dizer que 2021 exista, né? Nós estamos ainda no mesmo globo da morte da pandemia. Então é a Semana Santa, e aí Semana Santa a gente fez um podcast. Se você não assistiu, o primeiro podcast que a gente fez da Páscoa, né? Puta, aquele podcast. Que é sobre o filme da Paixão de Cristo, né? Que acho que até hoje, a gente nunca, faz muito tempo que eu não escuto, mas eu ainda acho que é o melhor, o preferido nosso. A gente mandou bem naquele. A gente gostou daquele. Foi inspirado, né? Depois, a gente fez, pulou, né? Teve Páscoa que a gente não fez. Teve. Não fez, daí fizemos do Cartola. Isso. Foi isso, ano passado. Foi ano passado, foi ano passado, Cartola. Foi o Cartola. Então, a gente achou que pode ser que isso tenha prejudicado um pouco o andamento das coisas com relação à pandemia. Achamos melhor voltar a fazer sobre naufrágios bíblicos. Exatamente. Então juntou essas duas coisas. Então não é só o Grandes Náufragos da Humanidade, por isso que não tem naufrágio da semana, mas está dentro de um contexto de Páscoa e, portanto, né, nós vamos também juntar as duas coisas, né? Até porque São Pedro é um grande personagem da Paixão de Cristo, né? Até assim, um exemplo, né? Nessa semana saiu no sábado, antes do Domingo de Ramos, saiu um vídeo, acho que é um vídeo, uma homilia do Padre Paulo Ricardo falando do Evangelho segundo São Pedro, dizendo que São Marcos era um discípulo, né, de São Pedro. Eu não ouvi. Pelo que entendi foi isso, eu posso estar muito errado aqui, tá? Mas pelo que entendi, São Marcos era um discípulo de Pedro, então quando ele narra tem muito dessa visão do Pedro, tem muito essa influência do Pedro e tudo mais, né? Então aí ele fala também exatamente isso, no Evangelho de São Marcos. Então ele fala assim como o Evangelho de São João é mais mariano, né? Vamos dizer assim. Então ele fala dessa coisa dessa visão, assim, né? Do São Pedro, que é um dos personagens, vamos dizer assim,
Um dos mais importantes, evidentemente, porque é o primeiro Papa, é o sujeito que tem, né? Quem aqui não sabe da negação de Cristo? Quem aqui já não ouviu outras questões assim como o tu me amas, tu me amas, tu me amas? O Pedro, né? Sempre tá em 3, né? Nega 3 vezes, ama 3. Então, assim... De todos os apóstolos, ele é o mais escolhido e o que mais naufraga. Exatamente. Exatamente. Né? Sem dúvida alguma. Mas enfim, a nossa ideia então aqui é falar de São Pedro. E por onde começamos? Por onde começamos? Começa pelo momento em que a vida de São Pedro ganha um sentido digno, né? Que é quando ele consegue fugir da esposa. Porque é isso que acontece. Eis o grande significado de tudo isso, né? Começa ali, Jesus Cristo vejam bem, essa história nos evangelhos, quando você lê ali como é que Jesus começa a pegar os discípulos, a gente não sabe muita coisa do Pedro antes, né? A gente sabe que é pescador, judeu, vive aquela vida, acho que normal e comum de todo mundo. Ele era casado, né? Tinha uma sogra, que vai estar doente ali no período, e pelo relato dos evangelhos, né, quando Jesus Cristo começa a sua pregação pública, né, então ele começa a fazer as pregações, começa já a fazer as curas, ele vai para fazer o batismo com João Batista e tal, e aí tem os primeiros discípulos, por onde Jesus vai passando, que ele vai chamando, né? Então em alguns dos evangelhos, não vamos lembrar qual, mas tem lá basicamente, ele passa por onde está Pedro, o irmão dele, né, que é o André, vem me segue, ó, vou fazer de vocês pescador de homens, e parari. A coisa toda muito sintética, né, tudo muito direto, eles vão direto, não tem... Dá a impressão que não param pra pensar. Eu fico pensando, tem aquele livro, eu acabei não trazendo aqui, mas o livro da Ana Catarina, sei lá o que, Emmerich, que fala a vida e a paixão do Cordeiro, em que relata, tem um trecho lá que relata a personalidade de Cristo, assim, que era um homem diferenciado mesmo, assim. Saiu mesmo pela Biblioteca Católica, saiu pela Biblioteca Católica. Mas tá aí buscar ali, não sei o trecho exatamente, mas fica aí a dica. E fala que Jesus tinha um jeito de falar, ele era mais alto que a maior parte das pessoas, o olhar dele era um olhar que evidentemente era muito mais profundo, modo dele falar era um modo acolhedor, mas também instrutivo, como a gente vê também. Então fala muito disso, né? E Jesus era um cara que chamava diferenciado, né? Chamava atenção. Então eu fico imaginando, chega um cara desse, faz um milagre, fala, vem, me segue, você fala, eu vou dar uma olhada nisso aí. Esse brother aí tá diferente, né? Ver qual é, né? É porque eles sabiam que era João Batista, né? Então tem um dos evangelhos que diz que primeiro ele chamou, quando André vai segui-lo, Jesus pede, não, primeiro chama teu irmão, né, que é o Simão, daí ele vai virar Cefas, que é pedra e tal. O fato é que pelo que dá para, né, pelo que a tradição até mesmo diz, entre Jesus chegar e eles efetivamente seguirem, isso acontece em um intervalo de algumas semanas, pelo menos, ou meses até, mas é no mesmo ano, porque daí eles seguem Jesus, mas eles voltam para ser pescadores, e aí Jesus passa mais uma vez, que é exatamente quando acontece o milagre da pesca, né? Eu só não sei direito se a questão da salvação da sogra do Pedro aconteceu antes ou depois disso. Quero crer que foi antes. Porque eu acho que Jesus não é louco de tentar fazer Pedro sair de casa, né, sem que ele tenha convencido a mulher de Pedro a deixar. Então vejam como Jesus é sábio. Cara, Jesus, a sabedoria, né, de Cristo, né? A sogra de Pedro estava mal, doente. De febre lá, estava febre, não sabe se era, sei lá o que era, se era sogrice, qualquer outra coisa. O fato é que Jesus passa lá, né? Já sabia o que é Jesus. Jesus passa e cura a sogra de Pedro. Me digam, e aí quando Pedro vem, seguinte, vou seguir com Jesus. A mulher do Pedro vai ficar puta, mas a sogra vai dizer aqui, minha filha, como é que você não vai deixar se esse homem me curou? Porque também tem outra coisa, né? A sogra de Pedro tá mal. Pedro tá pensando, acho que a véia vai. Também. Também, né? Também. Aí Jesus vai lá e cura. Aí Pedro olha pra Jesus e fala, é hora de ir embora. Sendo que assim, se eu não me engano, quem leva a sogra lá, quem leva a sogra é o André, é o irmão, né? É o irmão, né? Que eu acho que, se não me engano, tá ali também, Thiago, o João já tá ali, Pedro também tá ali. Periga ser a mesmo. Galera meio que vai lá, talvez Pedro não... É que Pedro, ele é meio assim, tá bom, vamos. Não, senhor, não cura. Não, a cura então. Neste momento, eu acho que Pedro não tem qualquer lugar de fala, ele não pede, ele apenas deixa na mão de Deus, entendeu? Seja o que Deus quiser. Eu acho que é aí, eu acho que é aí que se criou as águas do mar da vida. Jesus chegando
E daí dizem que os apóstolos estavam rezando, aí Jesus chega com a cura, né? E o Pedro fala, segura na mão de Deus. Puta, Jesus vai curar a sogra, eu não tô botando uma fé. É desesperador, né, cara? Porque você não sabe o que é melhor, o que é pior. Eu acho que é por isso que depois, quando tem a pesca milagrosa, né? Que a gente vai escutar aqui. A parte que nós vamos escutar. Mas a questão é que assim, então a gente põe isso na sua cabeça, entendeu? A sogra de Pedro foi curada. Isso é bom, isso é ruim. Pedro ainda tá nessa dúvida, entendeu? Eu acho. Nós estamos usando a nossa imaginação como náufragos profissionais, entendeu? Na situação de Pedro, Jesus Cristo salvou a véia, né? E isso é bom. Isso é bom. Por dentro ele tá pensando alguma coisa diferente, mas é bom. Não, e aí vem o negócio, ele vai sair para pescar e não pega nada. É porque tem isso, né? Jesus chama, vem e me segue, Pedro segue, mas daí ele tem que voltar por causa da mãe, por causa da sogra. Aí Jesus cura a sogra, ele fala, e agora eu não sei o que fazer com isso. E ele volta a pescar, tá lá, Pedro pescando. E aí chega a hora do momento. Vamos escutar. Cid Moreira, vamos escutar aqui. Vamos. First React. Não, nem é First React. Vamos lá. Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram. E encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados. Sensacional isso aí. Pedrão, quanta coisa não tem nesse respiro, né? Louco, rapaz. Antes disso, como a gente vê pela interpretação do rapaz que faz o Pedro, a gente descobre que Pedro é um colono, né, do interior do Paraná, né? Como é que é? Nós não pescamos nada. Nós não pescamos nada, não pescamos nada, né? E você veja, dado que a gente já sabe da sogra e do que aconteceu, se o senhor está dizendo, eu vou obedecer. Quem tem medo? Vamos falar a verdade. Mas aí já aparece a primeira característica do Pedro, né? Sim. Deus fala, Pedro sempre tem que contrapor um pouquinho, né? Agora, não, mas já pescamos tanto, senhor. Tu tem certeza? Você tem certeza? O que eu acho legal, assim, o povo às vezes, né, tipo, como é que vocês entendem o primeiro mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento mais difícil de você imaginar na prática. Porque, assim, ok, em grandes momentos de martírio, você entrega a sua vida. Sim. Mas na hora da fome, na hora da sede, sabe, do dia a dia, é difícil botar Deus acima de todas as coisas. E o Pedro, ele simboliza muito bem, não a soberba de se achar melhor, sim, mas essa soberba, de certo modo, de assim, confiar mais no que está vendo, na realidade que está em torno, no seu próprio taco, na sua opinião. Porque ele diz, ó, senhor, eu já passei uma noite inteira pescando, não deu nada. Você acha que vai dar alguma coisa? Mas tá bom, se você está falando, eu vou tentar de novo, né? Porque afinal de contas, né? Você salvou minha sogra, vai que vem peixe. Né? Eu acho que essa primeira desconfiança de Pedro, assim, é realmente, às vezes, esse como é que eu posso dizer? É como você falou, essa soberba, assim, ou essa coisa do tipo, não, você vai acreditar no que... Eu vou acreditar no que eu tô vendo, na minha experiência. Exato. Ou no verbo de Deus encarnado na minha frente pra falar... Você fala... Mas veja, sempre Pedro meio que... Ele não fala, não vou fazer nem a pau, foda-se. Ele nunca faz isso. Ele sempre fala, mas senhor, tem certeza? Ele faz isso também, depois. Também. Mas neste momento, aqui, não. Tipo, mas a gente não... É meio que ele ainda não tem intimidade suficiente. Intimidade é uma merda, inclusive com Jesus Cristo. Porque Pedro ainda tá meio...
Senhor, tá, mas vamos jogar. É aquela coisa que vai dar lá no São Tomé, lá no final do Evangelho. Tipo, Jesus Cristo já fez a cura da sogra. Ele já deu os sinais de que é pelo menos um grande profeta, sim, vamos dizer assim. Então, quando Pedro, né, ele não acredita no que Jesus está falando de primeira, mas confia antes naquilo que ele mesmo está vendo, você vê aí quão difícil é você acreditar em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quantas vezes você já não ouviu falar, é preciso instalarmos na realidade. Você vai acreditar mais no que você está vendo ou no que eu estou te dizendo? Com qualquer um, não, eu estou vendo isso aqui, a realidade está aqui me apresentando na minha frente, passei a noite inteira pescando e não tem. Acontece que quem está falando é Deus, cacete. Entendeu? Então, foda-se o que você está vendo, a realidade não é esta que você está vendo. Você não é o critério da realidade. O critério da realidade é a palavra, é o verbo divino na tua frente. Isso é difícil para um cacete de você fazer. São Pedro é o que melhor exemplifica isso, porque ele nunca faz de maldade. Ele nunca faz de soberba no sentido de orgulho. É de impulso mesmo. É um natural do ser humano. Tanto que depois, quando acontece a pesca milagrosa, Pedro já falou, afasta-te de mim, aí é que vem, Senhor, né? Afasta de mim porque eu sou pecador. Que pecado ele fez? Soberba, não acreditou, não confiou no Deus. E é bonito daí a forma a respirada, porque se você ler na Bíblia, não tem, né? Isso já é a interpretação do ator ali. Sim. Ele dá aquela respirada porque eu sou muito pecador. O pecador é o quê? Não acreditou em Deus acima dos próprios olhos naquele momento. E essa dinâmica do Pedro, né? Que vai para ele. Tem uma coisa, Deus, como tem alguns comentários, a gente até assim, a gente fez uma longa, né? Foi... O que a gente usou aqui para esse podcast? Vamos até mostrar que as pessoas... João Paulo foi lá até a Amazon e... Concordância dos Santos Evangelhos, tá? Que ele conta a história toda, juntando os 4 evangelhos. A gente pegou, né, essa aqui, ó, a minha Biblioteca Católica, tá bom? Esse livro aqui é maravilhoso, tem a história de São Pedro, São Paulo e vários outros, que é a vida dos mártires, tá? É um kit, eu não sei se você consegue ou não. Evidentemente o Chico tá com a Bíblia Sagrada e tem esse catatal aqui maravilhoso chamado Legenda Áurea, tá? Cara, tá bem barato na Amazon para a quantidade de página que tem esse negócio aqui. Mas enfim, em algum desses lugares aqui, diz que Pedro, sendo o príncipe dos apóstolos, né, é o porta-voz dos apóstolos, então acontece muita coisa com Pedro que os outros meio que ficam assistindo, né? Como é esse caso aqui. Com certeza outros discípulos, outros apóstolos, qualquer outro pescador que estava ali, fala, lá vem o carpinteiro falar de pesca. Puta que eu... Já deve ter tido claro alguém. Que sim. Né? Deve ter alguém. Ou deve ter alguém assim do tipo, mas será? A gente pescou a noite inteira? Será que eu digo para Jesus? Aí Pedro vai lá e fala, Senhor. Pedro já falou. Né? Então tem aquela coisa daquele sujeito que ele é o porta-voz mesmo. E ele sendo porta-voz dos apóstolos, ele vai ser o nosso porta-voz, entendeu? E tem uma coisa assim, Pedro deu um azar tremendo. Porque ele é um pescador experimentado, passou a noite pescando. Qualquer outro ser humano que viesse falar para ele tentar de novo, ele estaria com a razão. Só em uma situação ele não teria razão, que é se fosse o próprio Deus falando. E não é que é o próprio Deus? Cara, é engraçado. Pedro, cara. Joga na loteria hoje, Pedro. É engraçado, porque isso vai acontecer até o fim da vida do Pedro, cara. Entendeu? Até o fim da vida do Pedro. Ele não tá errado. Mas é Deus que tá falando, Pedro. Não adianta, cara. Você tá coberto de razão, mas se Deus tá falando, você confia em Deus, isso é muito parecido. Isso é muito parecido, assim, quando... você vai mostrar alguma coisa religiosa, bababá, pra alguém. Fala, não, mas isso não é cientificamente comprovado. Igual esses dias, teve uma psicóloga que veio falar que Victor Frankl não é cientificamente comprovado. Então, umas besteiras assim, mas, ou seja, se você vai mostrar alguma coisa... Freud é cientificamente comprovadíssimo. Se você vai mostrar alguma coisa pra alguém, a pessoa fala, mas isso não é... Meu filho, eu não tô falando de ciência, eu tô falando de um negócio que tá acima. Eu tô falando de milagre, entendeu? É milagre, né? Então é aquela coisa, às vezes a gente quer abarcar o milagre ou a ordem de Deus pela nossa visão de baixo, né? E perceber que você nunca vai abarcar essa porra. Mesmo que você seja estudado, ou você seja um puta de um cientista, ou você seja um cara extremamente experiente, coisa e tal. Se Deus falou, entendeu? Claro que hoje em dia pra nós é complicado, porque Deus não tá presente falando igual foi pra Pedro. Mas é um exemplo do tipo... E aí também o Pedro dá um exemplo maravilhoso de humildade, né? Na hora que ele vê os peixes, ele já... Qual outro discípulo e apóstolo você vê olhando para Deus e falando, se afasta que eu sou pecador? Você não vê nenhum outro. Ou é muita falta de conhecimento nosso. Não, mas eu acho que não tem nenhum que ouse confrontar, digamos assim, ou desdizer, ou ir contra, e no instante seguinte se humilhar.
dessa maneira, né? Pedro é o que dá mais exemplo. E isso de tal maneira marca todo o processo do Pedro, que veja bem, né? A próxima cena que nos interessa aqui, que mostra aqui muito claro, é assim, bom, ok, né? Então, tipo, Pedro não vai dar, e daí ele, putz, errei, peço perdão. Mas também tem um momento em que Pedro acerta muito. Sim. Né? Em que ele fala com a voz do Espírito Santo mesmo, entendeu? Que é justamente quando Jesus pergunta, quem sou eu? Veja como é interessante essa coisa é diante de Deus que está falando, então cala tudo e obedece e pronto. Não interessa quão louco parece o que fala. A segunda cena que interessa aqui é quando justamente Jesus pergunta quem eu sou. Quem que vocês estão falando que eu sou? Eu sou o Henrique Cristo? O que eu sou? Eu sou do Porta dos Fundos? O que estão falando que eu sou? Sou o Tony Robbins, eu sou o Eixo. Quem que eu sou? E aí tem a passagem que a gente vai escutar agora, que é as respostas que os próprios discípulos vão dando, e a que Pedro dá. O Pedro aí... Porra. Pedro. Só que... Porra, Pedro. Vamos então pro Cid Moreira. Ai, Cid Moreira. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros que é Elias. Outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Abriu a porta da esperança do Silvio Santos, né, cara? Olha a emoção da gravação, a Pedro acertou, cara. Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu digo a você: imagina, Pedro. Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencer. Pedro já está crescendo, cara. Já tá. Eu darei a você as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Caralho. Volta, Pedro. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto. E no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o senhor. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Caraca, é muito bom, cara. É muito bom, cara. Não tem como o homem ter inventado uma história dessa, cara. É muito bom, cara. É muito sensacional. Quem vocês dizem que eu sou, a galera? E já vem aquela... Como é que é? O Zé Comé, o Catatal. São os Elias. Parece um desenho animado, né? Cara? Daí, até que chega a hora do Pedro, ele fala: é o Filho do Deus vivo, o Cristo. Não, aí Pedro, então, não, tu és aí, Jesus, tu é filho de Deus vivo. De repente, anjos cantam, e daí, olha o que Jesus fala, cara. Cara, imagina, e assim, cara, Pedro devia ter o quê?
devia ter mais ou menos 30 anos aí, 20 e pouco. Mas tava por aí. Eu não sei, mas que não tem como... Imagina, mesmo se tivesse 50... Sobre ti erguerei a minha igreja, vou te dar a chave da casa e do carro, você faz o que você quiser, o que você ligar e desligar, tá ligado e desligado lá em cima. Caralho, e o Pedro assim, caralho, bem... imagina, cara, a natureza humana num momento desse. Não, cara. é claro, tanto que depois Jesus fala, não, então vão me perseguir, coisa e tal. Pedro chama Jesus ao canto, imagina essa situação. Cristo, claro. Cristo, vem cá. Já aqui, ó, já com a patente aqui, ó, já assim, ó. Não, Jesus, vem cá, eles não vão entender a gente, eles são subalternos. Vem aqui, eu tenho a chave? Vem cá. Você deu pra mim a bola. Olha, Jesus, não vai acontecer. Na condição que eu estou hoje. Deixa eu dizer. Dado, a chave tá comigo, né? Dado o que aconteceu aí pros sons que eu ouvi aqui, a porta da esperança se abriu. Não, né, Jesus? Isso aqui bad vibeilizando o negócio. Você acabou de me dar a chave e vir com esse papo que vai morrer. Que porra é essa? Não, not in my watch. Não quando eu tô com a chave do céu da terra. Não vai. Entendeu? Não vai. Não é você que falou que eu podia ligar? Isso aí eu desligo. Essa morte tua eu que tô querendo cancelar. Não, e aí despertão, bota Deus não vai querer. Quando é ele que não tá querendo. Cara, mas daí imagina o cavaco que o Pedro... Tanto que nos evangelhos não tem nem a resposta de Pedro, até porque, né? Não tem como responder depois. Né? Afasta-te de mim, Satanás! O bicho fala... Puta que eu pariu. Caralho, minha sogra voltou? A sogra, cadê a sogra? Eu falei pra você. Quem, Jesus? Eu? Mas por que eu? Eu imagino a cara de espanto do Pedro. Caralho, o que eu fiz agora? E tem um humor, tem uma ironia divina aí, que é assim, você será pedra que edificarei minha igreja, e depois ele fala, você está sendo pedra de tropeço para mim. Exatamente. Eu acho que Pedro olha e fala, caraca, cara, eu pensei que era pedra da igreja, quer dizer que eu sou a pedra de tropeço? Não fica um negócio, né? Mas enfim, ali novamente Pedro, né? Se no começo ali ele dá aquele erro, dá aquela pecada com Cristo porque tá confiando mais no taco dele no que ele tá vendo. Perfeito. Aqui foi o quê? Aquela soberba natural, aquele orgulho natural de todo mundo, principalmente brasileiro, que é aquela coisa. Me chamou de capitão, eu tô mandando, entendeu? Sim. Me levou 3 centímetros do céu, eu já tô me chamando aqui já é uma soberba, porque ele acerta espiritualmente falando, ele é um escolhido espiritual. Então, soberba, orgulho, é o pecado que perverte algo bom. Ele em si mesmo, orgulho, é a perversão do bem. Esse é o mal do orgulho. Então tem algo bom. Porra, Pedro diz a coisa certa. Pedro é o homem escolhido porque ele realmente, né, é quem Deus escolheu para aquilo tudo. Logo, soberba sobe. A soberba do Pedro aparece na hora que ele chama Jesus pro canto. Sim, ali já. É ali, faz Jesus vem cá, aqui é só pessoal repreendendo, patente, veja, no pior que na Bíblia também, e Pedro repreendia Jesus. Cara, imagine repreender Jesus Cristo. No alto comando ali do exército, só os dois ali e tal, e aí ele fala. E é sensacional a resposta de Jesus, porque ele diz assim, primeiro, afasta de mim Satanás, porque você é pedra de tropeço, ou seja, se você for por esse caminho, já fudeu. Você nem começou o negócio, já fudeu. E na segunda ele fala assim, você fala como homem, não como Deus. E antes Jesus tinha falado, feliz é você que está falando inspirado por Deus. Então, de novo, nós temos a mesma colocação que a gente teve lá no começo. Né? Primeiro, Pedro está vendo que não está dando, mas é Deus que está falando que vai dar. Confia no homem. Ele se arrepende quando vê que tinha que ter feito isso. Aqui ele está ensoberbado porque ele está certo, e ele não está certo por ele. Ele está certo porque Deus inspirou para ele estar certo. Depois ele fala como ele mesmo de novo. Aí Pedro volta para a sua natureza humana, que é fazer, não vai acontecer. Então você está falando como homem. Né? Você deixou de ser inspirado pelo Espírito porque você está se deixando levar por você mesmo, no final das contas. Até no comentário, eu acho que aqui na Vida dos Mártires, a gente leu tudo junto, eu já não sei aonde, mas enfim, algum desses livros aqui que eu estava lendo sobre Pedro, mostra muito essa coisa de que Pedro ainda confiava muito nele. Né? Até mesmo, depois a gente vai falar aqui da negação de Pedro, é um pouco para essa coisa, ou você entrega toda a vida para Deus e confia no que Deus está dizendo, já de cara, todas as coisas. Ou então o que vai acontecer vai ser sempre esse descompasso, assim, né? E falando em descompasso, vem a próxima cena, enfim, aí tem toda a vida pública de Cristo, tem todos os milagres, né? A outra cena que a gente separou aqui é a cena do Monte Tabor com Elias, né? Ali de novo, né?
Pedro sobe, né? Tá lá com porque Cristo. A partir desse momento que ele é o escolhido, o grande combate do Pedro é o combate contra essa soberba com a coisa certa. Isso é uma coisa que é importante dizer assim. O Pedro não é o soberbo que nega a Cristo, Deus, não. Ele é o soberbo que cresce, é o soberbo espiritual mesmo. Talvez seja o maior combate que é preciso vencer. É você que reza, que não tem pecado, que tá tudo certinho, tá caminhando na fé e tudo mais, e às vezes aonde está a verdadeira humildade, às vezes pode estar te escapando. Porque justamente você está se orgulhando de estar fazendo as coisas certas. Exatamente. E Pedro, além de ser escolhido nesse momento, em todos os momentos em que Jesus recolhe separa alguns dos discípulos para lhe acompanhar em momentos decisivos, como é o Monte Tabor, como é no Getsemane, Pedro sempre está entre eles. E no Monte Tabor é muito bom também, porque daí aqui você vê de novo o ímpeto de Pedro. Pedro para mim é sanguíneo. A gente estava discutindo isso, né? Muita gente fala que ele é colérico. Eu acho que não. Sinceramente, que eu acho que ele é um colérico, muito humilde. Então ele tem um movimento, mas também ele tem um movimento contrário muito rápido. Colérico não, né? Colérico tem um movimento... Se Pedro fosse realmente colérico, não humilde, ele ia falar, não vou pescar, Jesus. Já lá na pesca milagrosa já tinha mandado merda. Já... Mas eu acho que tem eu acho que um colérico humilde é uma impossibilidade metafísica. Entendeu? Nem Jesus, nem Deus. Porque assim, o colérico e o sanguíneo, eles têm a coisa da expansividade, que pode ter uma impulsividade. E aí, dependendo do contexto, o sanguíneo tem uma pegada colérica, entendeu? Que eu acho, e eu acho que nessa cena do Monte Tabor... Eu me reconheço um pouco nisso, assim. Nessa cena do Monte Tabor... Vamos botar, como é que é aquele nome bonito pra você dar um enjambre na teoria? É o sanguíneo com aporte seco. Essa merda aí. Porque nesse Monte Tabor, quando lá tá transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, o que Pedro imediatamente pensa? Na manutenção da festa. É verdade. Vamos montar uma tendinha aqui, Jesus, Moisés e tudo mais. E o sanguíneo, sabe o sanguíneo na praia? Chega os brothers e tudo mais, liga o som. Traz o cooler. E o sanguíneo é aquele assim, quando vem dois amigos, ele já pega o celular aqui, ele já manda mensagem pros outros 3. Exatamente. Cara, o seguinte, vem, mas traz outra barraca, passa em tal lugar, pega 2 cadeiras, entendeu? Mas são 3 da manhã, não tem importância, a festa tá acontecendo. Fulano, pega lá o som lá na tua casa, que eu sei que você mora, vai lá. Não, mas não vai dar assim, volta lá. Aqui, ó, já vai, entendeu? Já vai. E é isso que ele faz ali. Senhor, isso aqui é bom demais. Vamos montar uma tenda para Moisés, uma para Elias, uma para você e tudo mais. E humildemente ainda, né? Vamos para vocês. Tá tão bom isso aqui, vamos ficar aqui. Uma para cada. E aí é que é muito interessante, que eu acho que Jesus, nessa hora que tá conversando com Elias, eu acho que ele dá uma olhada para Deus, assim, Deus vem, né? Vem Deus Pai. Vai você agora, vai você. Pai, eu tô com meus brother aqui, o Pedro fica enchendo meu saco, ele quer o controle do videogame, tá ligado? É quase isso. Aí vem Deus Pai e fala, não, Pedro, cara. Esse é meu filho muito amado, etc. Pedro, presta atenção no mais importante, entendeu? Tem uma missão pra ser feita aqui, não é pra ficar aí no banho. Eu acho que São Pedro, ele deve ser aquele intercessor pra aquela galera que tá rezando o terço, de repente já tá pensando em outra coisa, vai desfocando. Pode ser. Vai desfocando, né? Você vai desfocando. Por isso que eu acho que ele tem essa pegada meio sanguínea. Né? Pode ser. Porque o sanguíneo, ele vai pra humildade muito mais rápido que o colérico. Então aquela coisa do Pedro lá, não joguei a vida inteira, mas tá bom, vou obedecer, né? Quando dá certo, ele imediatamente, deixa eu te dar um abraço. Aí a gente vê a mesma coisa no movimento do Monte Tabor, né? E mesmo porque você veja, o colérico com as chaves de Deus, quando Jesus fala aquilo, perigava mandar calar a boca. Sou eu que mando, porra. Eu que ligo, que desligo. Mas o sanguíneo já não, não, vem cá. O sanguíneo conversa, entendeu? Vamos tentar dar uma ajeitada. Então eu acho que tem essa pegada assim, né? Só que quando tem o orgulho aparece no sanguíneo, aí eu acho que o sanguíneo acho que fica muito parecido com o colérico. Ah, sim, né? Aí eu acho que porque daí não desce, entendeu? Não, aí não vai. Aí não vai. Que é o que acontece no lava-pés. E aí vem a próxima cena aqui, né? Que é o clássico lava-pés, né? Jesus fala, não, vou lavar o pé de vocês aí, coisa e tal. O que São Pedro faz? Na última ceia. Nós já estamos nos finalmente. Jesus já está falando que vai chegar o momento que ele tem que voltar ao Pai. Né? Eu acho que São Pedro ele teve vontade de falar de novo. Não, você não vai morrer, Jesus. Mas ele... não, já me chamou de Satanás a última vez. Nessas horas o cara pensa... Aí chega Jesus... É mais forte que Pedro, né?
daí chega Jesus, mas Pedro, acho que o Pedro segura a repreensão de novo, mas não aguenta, né? Fala, não, você não vai lavar meu pé aqui. Na hora que eu tô com a chave e eu falo assim, não vai acontecer, porque eu tô com a chave e Jesus me diz que eu sou Satanás, uma coisa eu aprendi, que ele é que manda ainda, né? Ainda. Então quando chega o lava-pés e vai ter a ceia, de repente Jesus me aparece com uma toalhinha, uma bandejinha com água e vai começar a lavar o pé, nossa, eu vou ter que fazer isso aqui depois. Será que o Pedro pensou isso? Eu não sei, cara. Eu vou ter que fazer isso aqui com os outros. Eu penso assim, em termos humanos, eu acho que essas coisas passam pela cabeça de Pedro. Porque a hora que ele fala assim, não, Jesus, é Pedro amando verdadeiramente Jesus como majestade. Sim. Entendeu? Eu falei, sim. mas nunca que o senhor vai se humilhar dessa maneira perante nós. Tem uma razoabilidade no argumento do Pedro, na forma como ele está pensando. Ele tem toda a razão. Pensa você que você chama alguém na sua casa para comer alguma coisa assim, uma visita que é muito importante para você, sei lá, qualquer coisa do gênero. O cara fala, não, mas antes de comer, pô, tá louça na pia ali, eu vou lavar para você. Primeira coisa que você vai falar, não, você tá louco? Você nem devia estar aqui na cozinha. A hospitalidade é minha. Você nem devia estar aqui na cozinha, vai pra sala, pelo amor de Deus. Imagine nisso, assim, a vergonha que você não ia sentir, do tipo... E também tem outra coisa, eu acho que Pedro falou, caralho, será que ele tá com chulé, velho? Porque Jesus deve ter pensado, puta, que ele deve ter dado uma rolada ali do tipo... eu acho que é uma indireta assim pra Cristo. É melhor eu pegar as coisas no ar antes que eu faça uma pergunta e leve uma invertida. É provável, né? Porque é coisa da hospitalidade, né? A lei da hospitalidade sempre tem igual... Infelizmente, nesse podcast não posso contar essa piada, mas em outro momento a gente pode contar que é aquela piada que eu te contei aquele dia do português que resolve, não consegue mulher não resolve sair com a pessoa trans, não vai. Mas ali aquilo ali sim é uma hospitalidade de um patamar grande. Como é nos gregos. Quando você lê Odisseia, principalmente, mais até do que Ilíada, existe lá, Zeus era o deus da hospitalidade. Então, e hospitalidade é o estrangeiro. Então chega o estrangeiro, você dá banho de azeite, você dá a ceia, você dá o melhor do quarto, entendeu? É dessa maneira que você recebe bem, né? E a gente tem os esquimós, né? Dizem tem essa lenda dos esquimós. Se alguém aí de lá, você, por favor, nos corrija aqui. Que a primeira noite que você chega, você pode dormir com a... O marido oferece a esposa para bem receber o convidado. O convidado. Sim. Tudo tem que ter limite, né? E para Pedro o limite não, Jesus, o senhor não vai. Você não vai. Daí Jesus fala assim, mas né, se eu não limpar, você não vai entrar no reino dos céus. Então me lava inteiro, Jesus. Lava meu pé, minha coxa e minha cabeça. Faz o que o senhor quiser. Lavar os pés, nunca critiquei, senhor. Claro, perceba que ideia. Há uma evolução, porque o Pedro ele ainda vai pra coisa do arrobo soberbo, mas na sequência ele já conserta como um sanguíneo consertaria, cara. É um sanguíneo típico, falou assim, não, quê? Pedro vira Rolando Lero, cara. Quem assistiu já da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero, amado mestre, que belo que o senhor está hoje e tal, para não responder a pergunta. O Pedro vai para isso. Captei a mensagem. Então me lava inteiro. Tô ficando pelado já. Vai. Eu acho que daí Pedro já tá tirando o Jesus fala, mas se alguém já tá limpo o corpo inteiro, por que eu vou lavar o pé? Daí Pedro fala... Eu não entendo mais nada, então. Essa porra aí. Acho que aí Pedro fala. 2 reprimendas, não fui chamado de Satanás, tá bom. Já tô no lucro. Vai que ele me tira essa chave, rapaz. Mas se tem uma coisa que Pedro aprendeu desde o primeiro momento que a gente citou aqui, é o fato de que, assim, se Deus falou uma coisa e se Deus está me repreendendo, eu imediatamente abaixo a minha orelha. E me submeto àquilo ali. Mesmo que ele não entenda. Isso é o exemplo de uma humildade lutando contra uma soberba, porque essas duas coisas, joio e trigo, estão sempre juntos ali, crescendo. Continua aquele espírito do Pedro, do tipo, afasta de mim que eu sou pecador. Exatamente. O problema é que é essa volubilidade do Pedro, né? Demais de um lado, demais, mas continua essa coisa profundamente humano Pedro, isso, né, profundamente humano. E aí, na sequência, de novo, vai ter o momento em que Jesus fala, um de vós irá me trair.
né? Da mesma cena, cara. Pedro, quando começa a Quinta-feira Santa, o Pedro não para. Vamos pegar assim, Bartolomeu, que nunca é lembrado. Nunca é lembrado. É tipo assim, o problema dos 12 apóstolos aí de Cristo é que é meio você assistir lá o Hobbit, entendeu? São 13 anões. Você não lembra. Tem uns que só aparecem de vez em quando. O Buffon só aparece de vez em quando, assim. O que importa é uns 4 ali. Mas imagine São Bartolomeu, deve estar falando assim, deve estar batendo ali em Tiago Menor, tá falando, mas Pedro hoje tá que tá, hein, velho? O bicho não tava pensando nisso, cara. Se a gente tivesse lá, entre os 12, você não acha que a gente seria do tipo assim, calma, vamos ver o que Pedro vai fazer primeiro? Claro! Depois a gente vai. É isso que eu falo assim, Pedro era o porta-voz dos discípulos, não ele só o porta-voz, era também o que... As ideias mais absurdas, o Pedro também já falava, então... Eu acho que São João também. São João podia ficar ali, o discípulo amado, que Pedro também falava por todo mundo, entendeu? Acho que São João devia olhar para aqui e falar, esse Pedro. Falo, deixa São João. Então o que acontece assim, eu acho que todo mundo deve olhar e falar, nossa senhora, Pedro... Ou então eles deviam estar fazendo aquilo que eu falo, né? Quando você tem alguém que é muito previsível, que você tem sempre o mesmo comportamento, você cria a expectativa inversa. É quando você fica esperando. Acho que São Bartolomeu devia estar passando uma moeda aí, ó. Meia hora de ceia, já soltou uma indireta, já estavam trocando dinheiro aqui. Já tô do lado, na hora. Mas enfim, aí Jesus fala assim, não, né, tenho que ir, coisa e tal. Daí Pedro olha e fala, não, Senhor. Ele volta no mesmo erro que ele cometeu na cena. Cara, na sequência. Na hora que ele é escolhido como... Quando ele avisa, né? Depois dele ser a pedra da igreja, ele é escolhido. Sim. Que daí Jesus fala, eu tenho que ir porque eu vou morrer. Fala, não vai acontecer isso. Pedro volta pra isso. Mas aí agora ele faz diferente. Ele fala assim, eu já falei a última vez que não vai acontecer, já reprimi, aqui a galera, o troço tá um pouco mais sério. Então vou falar que eu vou junto. Eu vou contigo, senhor. Eu vou contigo até o fim. Contigo até o fim. E daí Jesus vai dar aquela olhada e fala, Pedro, você não sabe o que vai acontecer. É igual esses dias no grupo nosso, no grupão lá, uma confrade contando umas coisas, a gente, né, tipo, digamos que o nome dela é Maria, a gente falava assim, Maria. Eu não sei o que ela escrevia, a gente falava Maria. Para essa confrade eu só repito o nome dela. A gente falava, eu só repito. Maria. Ou seja, acho que Jesus deu uma olhada para Pedro e falou, Pedro, você mal sabe o que a tua soberba, soberba está construindo para você. Porque aí é que tá, vejam que tem uma escalada, né? Tipo, Pedro vai crescendo como na sua soberba espiritual, porque ele tem um certo merecimento, vamos dizer assim. Mas quando chega nesta fase final, que a humildade dele do lava-pés ele aceita, na sequência ele fala, agora eu vou acertar. Eu vou dar morte com o senhor. Eu falei, Pedro, você não aguenta. Entendeu? Você acha que você tem todo esse amor gigantesco, você não vai aguentar. Uhum. Porque tá escrito que a gente não vai aguentar. E tudo isso é feito para que a gente confie em Deus e que Deus nos salve, no final das contas. E aí acontece então a cena, depois ele ter cortado a orelha. Daí acontece, né? Jesus fala, você vai me negar, né? Imagine Jesus olhando pra você e falando, antes do galo cantar, você vai me negar. Eu acho que Pedro falou, né? Oxe, até parece. Tá, daí chega, né? Sabe quando que eu vou fazer isso? Mas é nunca. É nunca. É nunca. Jesus tá tomando uns negócios diferentes. Aí o que acontece? Vai lá, daí vai pro Getsemane. Pedro dorme. Pedro dorme de novo. Aí chega lá o centurião e tal, Pedro tira lá e... Not in my watch. Não, isso que acontece. Os caras chegam e falam assim, viemos ver Jesus Cristo. Sou eu. E todo mundo cai pra trás, né? Aí os caras vêm pegar Jesus, Pedro tira a espada. Você fala, Pedro, se Jesus quisesse afastar os brothers, ele tinha falado, sou eu de novo. Pedro, o que ele acabou de falar pra você? O que foi que ele falou? Não dá vontade. Eu acho sensacional o milagre com o tal do Malcolm, se não me engano, depois se converte. É que Jesus pega a orelha do Malcolm, cola, enquanto cola o pau tá torando, entende? E ele tá pregando, ele fala, Pedro... E o Pedro lá... E o Pedro no Matrix. Não, imagine a cena, Jesus pegando a orelha do cara, o Malco olhando pra ele, segurando a cabeça, Pedro lá no Matrix, falando, ô Pedro, quem vive pela espada morre pela espada, meu. Ele faz um milagre meio assim, nem olhando pro Malco, assim, só com a orelha. Não faz isso, Pedro, para com isso, Pedro, para. Tem um Malco tá lá assim, o filme Paixão de Cristo é muito bom, né? Que o cara fica assim, é sensacional. Também, né? Imagine. Cara, tua orelha volta e eu tenho que prender? Porra.
O que você faz numa hora dessa, cara? Cara, Jesus é sensacional. E aí, beleza, né? O que acontece é, Pedro aí nesse momento ele sai correndo, foge como todo mundo. Todos fogem. E Jesus predisse que eles iam ficar dispersos, eles iam ficar confusos, escandalizados. Ele fala isso. Ninguém aguentaria a paixão. E Pedro fica acompanhando Cristo à distância. Isso. Aí é que vem uma questão interessante, antes de a gente chegar no próxima contribuição de Cid Moreira, que é isso, entendeu? Pedro, ao mesmo tempo ok, que ele fala uma coisa, faz outra, enfim, esse tipo de coisa, mas Pedro não se aguenta, ele quer ver. Ele quer ver o que está acontecendo, mas já à distância, que já é um símbolo de tipo... Velho, você tá brincando com fogo, né? É aquela coisa, né? Meio morno ali, meio acompanhando o Cristo. E é aí que acontece o grande momento do Pedro, né? Que é o momento o momento mais triste do momento mais triste mesmo da vida do Pedro. Mas vamos lá, vamos escutar. Porque aí, né, para esse momento a gente precisa do nosso querido Cid Moreira. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo. Olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou. Eu não conheço. Não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles. Pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Deus me perdoe, Cid Moreira me perdoe, mas eu acho engraçado, cara. Eu não consigo. Sabe o que eu acho foda? A impressão que me dá é assim: cara. Não, eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Caralho! Vai mais longe! Não, e a nave espacial, cara, eu não tinha escutado esse trecho. A nave espacial parece muito. Lembra do Tom Sawyer, do Rush? Também. Ou parece aquele momento da trilogia do Nolan do Batman, sabe? Que quando a coisa fica tensa, fica. Caralho, que tem um pouco de Stranger Things também. Predador. Tem o vento e tal. Não, eu cantei a música do Walking Dead, desculpa. Mas o que acontece... Também funciona. O que acontece? O Galo eu acho que o Galo deu uma picada. Uou, cara. Aí ele vai falar: caralho, o Galo, eu neguei, pô. E o Galo já tinha cantado e ele... Não, aí, caralho. É que reza a lenda que Pedro negou meia-noite, às 3 da manhã e às 6 da manhã, né? É isso aí. E aí ele não escuta. O Galo realmente canta, né? Ele canta 2 vezes, que se eu não me engano é meia-noite e 3 e às 6, né, da manhã. Alguma coisa assim. E a primeira vez o Pedro não escuta porque realmente ele está escondido. Ele está dentro lá da taberna com os centuriões, que ele não escuta o Galo, né? Mas na segunda vez ele escuta e Cristo olha para ele. Né? Alguns comentários dizem que Cristo olhou de fato, mas eu acho muito difícil, tipo, realmente cruzar o olho. Na Paixão de Cristo, do filme, do Mel Gibson, é bonito porque Cristo olha mesmo, né? Mas o que dizem é que foi um olhar espiritual. Pedro se sentiu observado por Deus de fato, sim. A alma dele desnuda, e então esse tipo de coisa que acontece. E aí Pedro chora desesperadamente, porque é o ápice dessa questão, né? Veja, o Pedro já vem levando umas pauladas faz tempo, né? Sim. Umas pedradas para ficar mais... Lá vem levando daqui, lá vem levando de lá, e aqui é a grande
a grande prova dessa limitação do Pedro. Alguns comentaristas dizem que Cristo permitiu que isso acontecesse com Pedro, né? Predisse isso e permitiu para que realmente Pedro diminuísse essa soberba que poderia acometê-lo e acabar trazendo consequências horríveis no final das contas. Então, assim, Cristo permite que tenha essa humilhação de Pedro nesse momento. Né? Porque tem dois aspectos da soberba aqui. A primeira delas é aquela confiança demasiada em si, que Pedro tem lá desde o primeiro momento. Não, eu joguei as redes a noite inteira, não vai dar nada. É aquela confiança de si acima de todas as coisas. Do jeito que eu estou vendo, não que ele estivesse errado pelo sentido natural da coisa, porque o que acontece ali é sobrenatural, né? Os peixes vêm porque Deus mandou. E aqui você tem a primeira humilhação, que é o fato de que ele, por conta própria, ele jamais imaginaria que ele seria capaz de fraquejar nessa hora. Então ele tem essa soberba de achar que ele vai dar conta do recado. E a segunda coisa, que é a pior de todas para ele, que é aquela que mesmo com a sua soberba, com os seus erros, ele achava que jamais faria, que era negar o Cristo. Por medo e covardia. É a maior humilhação possível para uma pessoa como Pedro nesse momento. Uma das coisas impressionantes, por isso que o olhar do Cristo é devastador para Pedro nesse momento. E no filme do Paixão de Cristo, como é que é o nome do cara, do ator que faz o Jesus? O Jim Caviezel. Caviezel. Jim Caviezel. Um dos trabalhos que o Mel Gibson fez foi de deixar o sujeito deformado fisicamente, mas o olhar cada vez mais significativo. Um olhar profundamente triste. E esse olhar aparece no filme e é um olhar que Pedro vê desde dentro dele. É um olhar que nunca mais vai abandonar Pedro. Porque imagine, né? Cristo, quando olha para Pedro, Cristo já sabia que isso ia acontecer. Até disse que isso ia acontecer, né? Mas é muito aquela coisa Ou seja, Pedro precisava passar por isso. Precisava passar por isso, né? Então, assim, é exatamente aquilo que eu falei ali. É para diminuir mesmo, para trazer Pedro pro chão, né? E aí, enfim, Pedro, durante a paixão do Cristo, ele não fica lá, ele só fica sabendo. Ele fica com muito medo, né? Os apóstolos ficam todos reunidos lá no cenáculo e tudo mais, até que a próxima cena, que realmente é muito interessante, é quando Cristo vai aparecer para os discípulos e principalmente aí é aquela coisa, né? Assim como Cristo, enquanto estava ali vivo, né? É difícil falar que estava morto depois, mas enfim, né? Antes da morte de Cristo, ele tinha essa predileção por Pedro, né? Mas quando ele volta, ele também tem esse momento de uma predileção para Pedro, né? O último capítulo, né, de São João, capítulo 21, a gente vê que daí Jesus é tão grave o que Pedro faz, esses três, e Jesus sabe que Pedro vai precisar de um remédio muito maior do que não é só, tipo, relaxa, Pedro, tô de volta, tamo de boa. Não, né? Tanto que Jesus fala assim, Pedro, né, é a famosa passagem do Pedro, tu me amas, né, em que Cristo vai perguntar para ele 3 vezes. É preciso que ele passe por uma aparente humilhação novamente, mas vejam que é uma humilhação muito diferente. A humilhação de dizer não para Cristo é uma humilhação contra o que ele achava dele mesmo, contra o amor que ele achava que tinha por Cristo, e aqui é aquelas 3 vezes no qual ele sabe perfeitamente bem por que Cristo está perguntando, ele sabe perfeitamente bem o quão frágil e o quão inconfiável ele tem de ser com relação às coisas, e Cristo pergunta, tu me amas? E Pedro, as 3 vezes, ele responde constrangido, ele responde entristecido, tu sabes que sim. A resposta dele é tão boa agora porque ele já não confia mais em si. E a terceira resposta é muito boa quando ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes meu coração. Tu sabe que eu amo, mas às vezes acontece, né? E é foda, porque no cristianismo tem isso, né? O pecado de Adão que é resgatado, não, uma humanidade resgatada por Cristo, e aqui de novo, né? Uma negação, é um pecado tão grande que Pedro causa da negação de Cristo, porque imagine você ali, né? Enfim, não dá pra gente se imaginar sendo Cristo, mas enfim. Imagina uma pessoa, assim, imagine o Chico olha e fala, não conheço o Jota. A hora que eu tô mais tomando no cu é a hora que o Chico olha e fala, eu não conheço esse cara, fala, filha da puta! Te vira? Te vira aí, cara. Você que inventou essas porra, nunca vi. Ele fala, caralho, Chico! Caralho! Então, assim, tem isso, né? Então, assim, tem essa grande... Não é uma traição como Judas, evidentemente, mas tem essa grande negação de Pedro. E aí, quando vem Cristo de novo e fala do tu me amas ali, é um resgate daquele náufrago que é... E cabe aquela tua frase, né? Porque a resposta do Pedro é mais ou menos assim, tu me amas, Pedro. É o ideal, mas nem sempre acontece. Às vezes falha. Eu acho que Cristo naquela hora ali, ele deve olhar para Pedro e falar assim... Acho que eu provei meu ponto. Acho que agora eu provei meu ponto. Agora né? ele entendeu. Será que entendeu, Chico? Não, mas
Uma coisa que é muito bacana é que, assim, nesse ponto você tem ali aquilo que Pedro precisa fazer consigo mesmo para poder fazer com os outros, porque além da resposta de Pedro, Jesus sempre responde para ele: então vai e apacenta minhas ovelhas. Então vai e apacenta minhas ovelhas. É como se fosse: Pedro, sempre te lembra que tem que me amar acima de todas as coisas, não você nem o que você acha que você vai fazer. E apacenta as ovelhas também é simbolicamente uma coisa de apacentar a si mesmo. Porque o pastor com as ovelhas, ele tem que tomar um cuidado com as ovelhas, tem que fazer o contrário, mas quais são as ovelhas, digamos assim? É as nossas paixões, tem que dar uma sentada nas paixões, né? Que são frutos de levar para esses orgulhos, essas coisas piores. Então é preciso apacentar as próprias paixões para poder apacentar as outras ovelhas, né? De uma maneira mansa, de uma maneira humilde, não apenas de uma maneira orgulhosa. E esse é o remédio, essa é a solução que Jesus coloca para Pedro, que ele vai continuar lutando, porque uma coisa que assim, não significa que agora ele é perfeito. Não. Pedro vai lutar com isso, continuará lutando com isso até o fim da sua vida. A história imagine você, né? Cristo fala você vai receber a chave que ligar no céu, que não ligar, coisa e tal. Nesse momento também do Tu Me Amas, Cristo prediz a Pedro que ele vai morrer por martírio a ele, né? Então até Pedro fica muito feliz, porque tem uma garantia, né? Do tipo, eu não vou dar mais escorrega. Mas ainda assim, tem que ter essa anuência, tem que ter essa questão do ser humano, tem que querer, né? E aí Pedro passa por uma situação mais pra frente, enfim, quando Cristo realmente, né... a cena seguinte, cara... O que acontece na cena seguinte? O melhor de tudo com Pedro é que não dá tempo nem de molhar o bico, cara. Não dá tempo, cara, porque nessa cena seguinte, quando Pedro responde então que ama ele as 3 vezes e tal, o que acontece? Jesus então prediz a morte de Pedro. Prediz tudo que vai acontecer a partir daquele momento. É verdade. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Então o que ele está dizendo, até aqui é você que está. Você quer me amar, você que está no comando, você que quer fazer as coisas. E você deu N exemplos disso que vai você primeiro, depois você se arrepende. Mas você precisa aprender a se deixar conduzir. Não apenas só se arrepender depois de feito. Essa é a grande luta de Pedro. E ele diz, quando você for velho, você vai estender as mãos e outro vai te cingir e vai te conduzir aonde você não quer. Quem é esse outro? É o próprio Cristo. É o próprio Deus. Ou então até um dos mais próximos, que é uma cena que a gente vai seguir. Mas já na sequência, né? Antes de terminar, o que acontece? Pedro é o escolhido. Jesus, a última palavra é para Pedro. Mas ele olha ali, tá o João. E o João encostadinho no Jesus e tudo mais. E o Pedro é Pedro. Então o que acontece? Pedro acabou de, ser o cara. Daí Pedro vai lá e olha e fala... É o discípulo mais amado e o Pedro chega para Jesus e assim... Vendo a cena, né? Jesus com o João ali e tudo mais. Disse a Jesus... Senhor, isso aí. Qual é? Por que só eu me fodo nessa bagaça? Qual é a dele aí? Ué, e aí Jesus responde de uma maneira maravilhosa. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O que te importa, Pedro? Não é isso, cara. É muito boa essa passagem, porque não está seguinte, cara. Eu acho que Jesus nessa hora deve ter olhado e falado: saudades de você, Pedro. Eu também. Saudades que a gente não viveu, hein, Pedro? Se eu quero que ele fique comigo, o que você tem a ver com isso, brother? Cara. Né? Mas o Pedro assim, tá bom, Jesus, mas isso aí. O que eu faço? Não sou eu que tenho a chave, porra. Por que fica aí no colinho e não se fode que nem eu? Por que tá acontecendo, cara? Por que eu tenho morte de cruz, eu tenho que me ferrar, enfim. Eu tenho que ter um trabalho desde ligar em cima, ligar embaixo e tudo mais. Só eu tomo no cu nesses apostolados, porra. Tá certo que Judas, né, também não precisamos chegar tanto, mas que horas que eu acerto e consigo manter esse certo por um tempinho, né? Porque ele acerta, ele já se... Não, sim. Ele já acerta. Então, eu acho que é essa questão do Pedro. E, enfim, né? Quando Jesus vai realmente, né? Sobe lá aí Pedro assume. O Pedro assume. E aí tem toda uma questão, né? Ele assume. E dizem que o Pedro, ele tinha marcas muito
muito claras no rosto, porque ele passou o resto da vida chorando. Porque ele chorava de alegria quando lembrava de Cristo, ou quando estava pregando Cristo, e ao mesmo tempo, chorava na sequência, já chorava de tristeza, de ressentimento. Então ele sempre andava com... Você que leu, né? Aí a gente entra no terreno muito da lenda, mas que ele acordava todo dia, 3 horas da manhã. Também dizem que ele acordava todo dia 3 horas da manhã para rezar, não sei se 3 ou 6, mas para rezar no horário que ele negou, e ele chorava muito também, né? Lembrando do horário que ele negou Cristo, que Cristo morreu e tudo mais. Então, e também dizem que Pedro comia muito pouco, comia só umas ervas amargas com umas verduras, tipo, aí era vida de mortificação mesmo, ou seja, mesmo Cristo falando que ele ia morrer, né, por martírio, né, por entrega, veja o quanto o Pedro ele não abaixa a guarda, vamos dizer assim. E ele toca a igreja, tudo mais, e ele se coloca. Aí, e essa parte do chorar, da tristeza, do lembrar a tristeza do pecado que cometeu, na Semana Santa, todos nós passamos por isso, principalmente da quinta para na sexta-feira, né? A Sexta-feira Santa, porque nós condenamos, né? Tanto que a liturgia na igreja, quando todo mundo lê a Assembleia que diz crucifica-o, ou seja, a gente nega Jesus Cristo junto com Pedro. Então essa tristeza pelos nossos pecados, se você perder isso, a tristeza boa, que faz você ganhar humildade e se converter verdadeiramente falando, você automaticamente já vai entrar na soberba. Então não é um castigo que Jesus e Deus fez com Pedro de fazê-lo negar, mas ao contrário. Deu a ele esse profundo pecado para ele se entristecer até o fim da vida, porque é a lembrança disso que faz com que ele não caia novamente em algo parecido. Embora ele vá lutar com isso o tempo todo. Quando ele vira depois do Pentecostes, a quantidade de Pedro vai sendo perfeito. Ele chega a converter 5.000 pessoas e vai preso numa pregação. Vai preso 3 vezes. Sai, 3 vezes ele é preso. Mas tem uma situação que é muito interessante pra gente ver. O quanto essa batalha segue, né? Essa batalha segue, que é o momento em que Pedro tem uma visão. Ele tá com fome. É que antes por isso que eu tô falando, cara. Mas não, contextualiza a fome de Pedro. Tá num contexto em que, assim, o cristianismo, ele nasce no judaísmo, mas ele começa a falar para os gentios. Isso. E aí, num primeiro momento, você cumpre as leis judaicas, mas chega uma hora em que você vai ter que... Precisamos mesmo, certas leis? E 2 delas tinham problema, que era a circuncisão, porque todos os judeus tinham que cortar o prepúcio, né, do pinto. E aí, vai falar com os gentios que não tinha isso, mas precisa... Então São Paulo vai ser um dos que o apóstolo dos gentios vai dizer, não precisa dessas coisas. Assim como aquela questão das comidas, né? Tem comida, sangue, não sei o quê. Que é comida impura, esse tipo de coisa. Que não podia. E o Pedro, ele estava meio que assim, numa carta aos Gálatas, São Paulo diz assim, o Pedro ele estava meio hipócrita. São Paulo fala claramente isso. Ele era hipócrita, porque era assim, ele dizia... Vivia com os gentios, etc. Então, depois os gentios não precisavam ser como judeu, mas depois queria que fosse como judeus. Que porra é essa? Exatamente. Ele escandalizava todo mundo. Escandalizava todo mundo. Então estava tendo tretas e Pedro meio que, ao mesmo tempo que ele percebia que talvez tinha que liberar, não precisa mais circuncidar, dá para comer tudo, ao mesmo tempo ele tinha que cumprir a lei porque ele achava que tinha. E aí Pedro, como é que faz? Exatamente. Aí aparece a visão do Senhor para ele, né? Exato. No momento em que Pedro estava com fome. E ele estava numa casa do gentil, num centurião romano. Vamos lá. Isso está no Atos. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. De jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ai, caralho. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta.
Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso, um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava né? pensando na visão quando o Espírito... De jeito nenhum. Ô, homem velho falando, cara. Ô, Pedro, nesta altura. Deus mandou e falou assim: vai lá, anjo, mas você sabe o que é? Eu sei, senhor, 3 vezes. Eu já sei. Lembra, Pedro, que é sempre... E vejam como naquela profecia de Jesus lá no final do Evangelho de João, ele diz: quando fores velho, você vai deixar que outro te conduza. Então, Pedro ainda não estava velho o suficiente para isso. Então ele estava nessa pegada ali, e aí, come, do jeito nenhum que eu vou fazer o negócio. Caralho, o que eu falei que é puro come, cacete, não precisa. Não, imagine o anjo do Senhor, qual a paixão que você tem de olhar e falar assim, não. Mas é Pedro, né? Pedro. E é um dos testes de humildade maiores que ele vive, porque ele é o chefe da igreja, ele já tinha feito grandes coisas. Se ele decidisse pelo oposto, ninguém ia se colocar contra, vamos dizer assim, né? Mas ia estar rixa, enfim. A treta tava montadinha pelo demônio. Tava montadinha, porque São Paulo vem no galeto, lá não sei de onde é que ele tava naquele momento, vamos lá ver esse negócio. Porque e o Barnabé chegam junto. Chega o Barnabé junto, reúne todo mundo para discutir se corta ou não corta o pinto dos outros. Essa era a discussão. Era um grande concílio para saber isso daí. E também a coisa dos impuros. E aí Pedro, nesta hora, ele é repreendido por Paulo, vem uma grande humildade, porque veja bem, um homem dessa altura que já se incomoda com o João, o evangelista, que chama Jesus à parte, nessa hora sendo repreendido pelo sujeito que... Chegou ontem? Chegou anteontem, nem foi pro gentil, vem com novidade... Né? Paulo era um progressista naquele momento. Cara. E aí Pedro faz um belíssimo discurso onde ele repete toda a visão, e aí existe o concílio, porque não é uma decisão só de Pedro, decide-se então os apóstolos ali, então liberou, não precisa mais do prepúcio, é coisa de judeu, assim como também a comida também ficou liberada, porque tudo foi purificado. E aí como aquela escola de humildade, através da humilhação, continuou até o último dia da vida de Pedro. E principalmente não só essa escola de humildade, mas essa escola do fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus, né? O que acontece é que o Pedro, enfim, é perseguido. Tem uma clássica cena aí que sempre dizem que ele desvendou lá um mago de bruxaria, que é o tal do... o tal do Simão, o mago, coisa e tal, ele que é um cara que era considerado Deus lá na época, que era defendido pelo Nero fica puto, prende ele pela 3ª vez, prende o ele vai morrer sobre o Império de Nero. E o que acontece é que ele, pela 3ª vez, o anjo abre as portas lá e ele foge e ele encontra os amigos, né? E quando ele encontra os amigos ali, tendo Pedro saído da cadeia, seus irmãos de fé exortaram-no a fugir, o que ele só aceitou fazer depois de muita insistência. Deve ter sido 3 insistências. Os outros agora. Foge! Não! Foge! Não! Foge! Fujo! Dirigindo-se então para o que contam Leão e Lino, a porta da cidade que hoje é conhecida como por Santa Maria ad Passos. Ele tá fugindo de Roma, né? Tá fugindo de Roma. Tá sendo por essa porta que chama Santa Maria ad Passos. Onde Pedro viu Cristo e perguntou-lhe: Senhor, onde vai? Imagine... Pedro tá fugindo de Roma e vê Cristo na direção oposta, entrando. Ei, Jesus, como é que você tá? Senhor, onde vai? Né? Então Jesus respondeu: vou a Roma para ser crucificado mais uma vez. E Pedro fala: ser crucificado de novo? E o Senhor disse: sim, Pedro. Pedro então disse: nesse caso, Senhor, voltarei para ser crucificado com você. Só foi 2 dessa vez. Melhorou, Pedro, melhorou. Daí ele falou: depois dessas palavras, o Senhor subiu ao céu ante os olhos de Pedro, que chorava, compreendendo depois que era do seu próprio martírio que Jesus falava, né? Voltou e contou aos irmãos o que acabou de acontecer. Foi então capturado pelos oficiais de janela e levado ao prefeito Agripa, enfim, daí coisa e tal, né? E Pedro estava irradiante nesse tempo. E aí o que acontece é que Pedro... Ele reza a lenda também aqui que ele foi martirizado no mesmo dia que São Paulo. Alguns dizem que foi um ano depois. Eles ficaram presos juntos. Né? Mas eles ficaram presos juntos.
E o São Paulo não foi crucificado porque São Paulo era um cidadão romano, então ele tinha o direito de ser decapitado, ele não precisava passar por aquele martírio. E São Pedro não, São Pedro foi para crucificação, né? São Paulo era do clube I Martyr, né? Tipo, ele pagava uma mensalidade e teve direito a só cortar a cabeça, não ser crucificado. Mas uma coisa interessante que você imagina Pedro fugindo, cara, tropeçando naquela sandália, naquelas túnicas, devia ser uma complicação pra correr, cara, tremenda naquilo. E cacete, vamos embora, então tá de repente, caralho, ei Jesus, o que você tá fazendo, cara? Nós estamos fugindo porque eles vão... E aí Jesus fala o que fala e Pedro assim, entendi. Chega, né, Jesus? Chega, né? Eu não vou mais. Não, vamos. Não, e veja, eu acho que Pedro, dessa vez, foi meio que engambelado por Deus, né? Porque ele falou, eu vou com você, vou ser crucificado com você, de repente Jesus sobe ali. Cara, Ah, entendi. Eita, agora... É porque... Foi conduzido por outro. Deus usa esse argumento que não tinha usado até aqui, né? Sim. Era só confrontamento, tipo, você vai ver, vai dar merda lá na frente, eu tô avisando. Dessa vez ele falou, eita, agora chegou. Agora o pau vai torar. Mas o bonito de tudo é que São Pedro dá o gesto máximo de humildade quando ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não é digno de ser crucificado tal como Cristo. Ele quer ver o céu, né, de cabeça para sendo morto dessa maneira. O que é, bom, sabe, mais prova do que quem estava na crucificação de Pedro, Deus permitiu que vissem o universo espiritual, então viram, né, quem estava ali, viram os anjos vindo acolher Pedro e Pedro recebendo o livro, né, que é o símbolo dele, o livro, e então todo mundo ali, né, grande parte das pessoas se converteu. Né? Então é algo muito, muito interessante de perceber que aí no final da vida Pedro realmente confirma aquilo que ele sempre foi, que é o amor a Deus, né? Sim. O amor a Cristo, e ele realmente confirma com essa sua humildade no final da vida. Mas o interessante é isso, não é porque o cara tá no caminho de santificação, é que ele não dá esses deslizes, né? Achar que não tem esse tipo de coisa, né? Quando você volta para... Por que Cristo diz orai e vigiai? Orai e vigiai. Porque você não sabe a hora, porque não sei o quê. Você não pode dar por garantida a sua salvação porque você está fazendo tudo, entre aspas, certo. Porque nisso você está entrando num processo meio de contrato com Deus, né? No qual fiz tal coisa, mereço tal outra depois. E a relação que tem que estabelecer é de entrega total, de amor total a Deus. Porque é só por amor a Deus que você foi feito, é só por amor a Deus que você vai ser resgatado no final das contas. Seja você o mais alto dos santos, como seja você o bom ladrão. Que no último instante, tanto que tem a famosa parábola, os últimos vão receber a mesma coisa que os primeiros. Deve ter uma hierarquia lá no céu, pelo menos o Dante não aceitou isso. Na Divina Comédia ele fez uma puta de uma hierarquia, né? Santa Teresa d'Ávila também diz lá que não, lá tem uma hierarquia mesmo, tem uma diferença assim. Mas você tá no céu, pô. Mas tá no céu, né? Você tá no céu, entendeu? Você não pegou a melhor mesa do restaurante, mas você tá comendo junto. Cheguei ontem e já tô no banquete. Tá, você vai ser servido do mesmo jeito. Então tem essa coisa da salvação, que você não pode dar por garantida, e isso é a soberba que faz você se tomar. Tanto é que uma das tentações de Cristo no deserto é justamente sempre, você não é o cara, se joga daqui, você não vai morrer, você é filho de Deus. Sempre vai ter isso. E São Pedro acho que é o arquétipo maior disso tudo, e que dá o melhor exemplo, e talvez a melhor imagem que a gente tenha, para que na Semana Santa, toda Semana Santa, mas sempre, né, você tenha uma imagem concreta do que seja essa soberba que você não tem nem controle, porque ela é quase que você mesmo. Sim. E o quanto você precisa se mortificar para poder amar verdadeiramente a Deus. E o quanto essa mortificação é um processo, né? No Pedro é um grande processo contínuo, vai melhorando com o tempo, mas é um grande processo, sempre um grande processo. Né? E por isso que quando você conhece a história de Pedro, no final você vai rezar e meditar e tenta responder a pergunta que Jesus faz para ele no final. Vamos, a gente citou aqui o momento do Tu Me Amas, a gente vai mostrar de novo aqui. Pensa nisso. Imagine Cristo olhando para você e perguntando essa coisa. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama
Sim, o senhor sabe que eu amo o senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o senhor sabe tudo e sabe que eu amo o senhor. Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Então é isso, né? É muito bonito isso daí. Então, você, ó, 3 vezes. Essa pergunta tem que ser respondida 3 vezes. A primeira, sempre, claro que sim. Como que eu não amo mais a Deus? Você tem fé, né? Evidentemente falando, né? Ama a Deus, né? Ama mesmo? Sobre todas as coisas? Aí a segunda já fica meio que... Não, eu acho que sim. Né? Aí vem a terceira. Ama? Caralho, você sabe como é que é por dentro, o que eu tô sentindo. Eu tô tentando, poxa, me entrego pra você. É essa rendição que tem que chegar, entendeu? Não é a certeza da resposta, é a rendição pra que você consiga amar mesmo. Isso é muito bom, porque realmente, assim, quando você fez alguma cagada e você não lembra, a pessoa fala, você fez isso? Não, não fui eu não. Passa... Cara, mas você tem certeza? Você fala, você dá aquela olhada e faz... Não, você já tá meio desconfiado. O cara fala, velho, mas... Será? De verdade, você tem certeza que não não mas se eu fiz foi por... Daí você fala... acho que fui eu. Ó, parece que... A gente começa nos parece que... Mas é exatamente isso, assim, e adentrando. É a rendição, é a rendição ao amor mesmo. É porque ele ama que você vai aprender a amá-lo mais do que todas as coisas. Mas isso vai levar, às vezes, a vida toda. E o risco de você deixar de amar também é muito grande. Então você sempre responda 3 vezes essa pergunta, muito seriamente, em oração. Porque você vai ver que na terceira você vai chegar assim, eu amo, mas eu não garanto. E aí eu me entrego, faz o que você quiser. Da humildade. Amo, mas não garanto. É isso aí. Mas é isso, né, Chico? Chega, né? Que enfim termine a Quaresma 2020, Nossa, né, cara? Senhora, por que 2021 temos Páscoa de fato. Exatamente, por favor. Vida nova, vai. Mas é isso, meus caros. Converteiros e crendo no Evangelho e que Deus abençoe todos vocês. Peguemos São Pedro como exemplo aí de náufrago a grande santo e, né, aí o primeiro papa e tudo mais. Deus abençoe mesmo. Um abraço. Até.